Olá! Em 26 de janeiro de 1975 foi realizado o quinto Grande Prêmio do Brasil, já que em 74 tinha sido realizado o Grande Prêmio oficial em Interlagos, que foi o terceiro, e depois foi realizado o Grande Prêmio em Brasília, então que foi o quarto Grande Prêmio. Então, em 75, 26 de janeiro, nós em Interlagos tivemos o prazer de ver a primeira dobradinha brasileira da história da Fórmula 1, né? Uma vitória inesquecível do Jacques Carlos Paty de Brabham e o Emerson em segundo, numa prova com muito calor, um Jarier fazendo ele deu um show com a Shadow, né? Sumiu na frente, mas forçou demais até quebrar. Eu sou Alexandre Vasconcelos, esse é o canal Lip Speed, velocidade e informação do jeito que você gosta. Vamos junto assistir a história da primeira vitória de José Carlos Paty na Fórmula 1, primeira dobradinha brasileira? Vamos lá. Grande Prêmio de 1975, disputado no autódromo tradicional de Interlagos, o antigo, que, como você sabe, foi alterado, né? Que passou depois a se chamar então Autódromo José Carlos Paty, depois que o Paty faleceu. E chamando a atenção só para dois pontos importantes, né? A curva do Sargento, que é aqui no meio do circuito, porque a gente vai assistir no vídeo mais à frente uma ultrapassagem do Emerson sobre o Niki Lauda nessa freada, que é bem difícil. E também chamando a atenção lá para a curva do S antes do Pinheirinho, porque é ali que o Emerson vai ultrapassar o Regazzoni. Infelizmente a imagem não mostra. As outras ultrapassagens do Jarier, do Paty sobre o Reutemann, são ultrapassagens normais no retão, quer dizer, pega o vácuo, sai para ultrapassar, então são ultrapassagens onde quem está atrás está bem mais rápido, então não é tão... são ultrapassagens importantes, mas não tão desafiadoras, não é mesmo? E o Emerson ele tem que passar duas Ferraris, né, que são carros mais rápidos de reta. Aqui a gente vê a lista dos inscritos, então Emerson e Imagem de McLaren, Scheckter e Depailler de Tyrrell, Peterson e Ickx de Lotus, Reutemann e Paty de Brabham, Brambilla de Martin, o Regazzoni e Lauda de Ferrari, é a mesma Ferrari do ano passado, né? Por enquanto, depois eles vão mudar. O Tom Price e o Jean-Pierre Jarier de Shadow, o Watson com uma Surtees, o Merzario e o Lafitte com Williams, o Graham Hill e o Stommelen de Lola T370, o James Hunt, que estreava agora com o carro Heskett, não mais Martin, né? O Mario Andretti com Parnelli, que também estreava aquele ano na Fórmula 1, Mark Donohue com Penske, também chegando à Fórmula 1, o Garcia Veiga com Berta, que não corre, ele estava inscrito também no Grande Prêmio da Argentina, o carro não ficou pronto lá e também não trouxeram o carro para o Brasil, ou seja, ele só se inscreveu, mas não participou. E o Wilson Fittipaldi Jr. com o Copersucar Fittipaldi, agora o FD02. Na Argentina ele tinha estreado com o FD01. Aqui no Brasil eles fizeram várias modificações, você pode conferir num vídeo que eu tenho sobre a equipe Fittipaldi, deixo o link aqui na descrição, que você vai ver todos os modelos da equipe, várias explicações dos porquês que essas coisas foram modificadas. Bom, aqui você vê então a imagem do Emerson Fittipaldi na McLaren M23 e chama a atenção novamente, ele está usando aquela viseira que ele usou em 74, está com o número 1, porque ele é o campeão mundial de 74, né? Nós estamos em 75, e um detalhe interessante dessa foto é que ele está na entrada da curva da junção que traz para a reta dos boxes. É um lugar que raramente se tem alguma fotografia, dá para saber que é ali porque a zebra de dentro ela é branca, enquanto nos outros lugares as zebras são pintadas de preto e branco, né? Mas, aliás, não vou chamar de zebra porque não está pintado como zebra, né? Então vou chamar de lavadeira, vai. Aqui você vê o Zé Carlos Paty na entrada da ferradura, aliás, no contorno já da ferradura, né? Com a Brabham BT44, aliás, um carro lindo, né? Essa imagem fantástica. E aqui o Wilson Fittipaldi com o Copersucar FD02. Também chamou a atenção dessa fotografia. Ele está entre a curva do Sargento em direção à curva do Laranja, e atrás dele, se você olhar, você vê primeiro uma reta, que é a reta que vai em direção à ferradura, e lá do lado direito, no canto, você vê que tem uma saída para a direita e uma saída para a esquerda.
Bom, os pilotos vêm da direita para a esquerda, viram à esquerda e entram para a reta da ferradura. O piloto poderia seguir em frente, né? Quando havia corridas de anel externo, Interlagos, eles passavam ali em frente, ou seja, eles não faziam a curva 4 em direção à ferradura. E mais acima você vê a curva da junção, que vai trazer para a reta dos boxes, exatamente onde foi batida aquela foto do carro do Emerson, que eu digo que é uma foto bem diferente. Aqui Jean-Pierre Jarier, né, com a Shadow DN5, né, voou baixo o Jarier nessa prova. Tinha mais de 30 segundos de liderança, mas ele não deu folga para o carro em nenhum momento, né? Forçou demais o carro, era quase certo que ele ia quebrar, né? James Hunt com a Heskett, que estreava o carro de design deles, né, um projeto deles, uma pintura bem simples, mas bem bonita também, né? E aqui você vê os outros estreantes, né? Acima o Mark Donoghue numa Penske e abaixo o Mario Andretti na Parnelli. Os dois norte-americanos famosíssimos, né? E a Penske queria ganhar uma corrida na Fórmula 1, né? Veja que coisa incrível. Roger Penske realmente é um cara muito especial, né? Aliás, nós estamos em novembro de 2022 e ele acabou de conquistar o campeonato da Fórmula Indy e da NASCAR esse ano, né? E aqui você vê o grid de largada. Então, Jarier foi pole, 2:29,88. O Emerson, 2:30,68. Aí quase 8 décimos, né? Atrás do Jarier. Uma diferença bem considerável para um autódromo em que normalmente o Emerson dominaria os treinos, né? O Reutemann segundo, 2:31. Lauda, o quarto. O Reutemann terceiro, perdão. Lauda quarto. Regazzoni quinto. Patti sexto, com 2:31,58. Hunt sétimo, Scheckter oitavo, Depailler, Mas, Merzario, Ickx, Watson, Price, Donoghue, Peterson, Brambilla, Andretti, Lafitte, Hill, Wilsinho e Michael Wilds e finalmente o Rolf Stommel lá na última fila. Aqui você vê o grid de largada, né, os carros já em movimento logo após a bandeirada de largada. Veja que o Jarier já pulou um pouquinho à frente do Carlos Reutemann. Vale destacar que na largada, veja o rastro que há atrás do carro do Jarier. Olha o que ele patinou e ainda assim ele conseguiu ficar na frente. Realmente saiu com tudo o Jarier. Ao lado dele está o Reutemann, um pouquinho à direita do Reutemann está o Emerson e à direita do Emerson o Lauda. E percebe que o Lauda já está passando o Emerson. Atrás do Lauda e atrás do Emerson você tem o José Carlos Patti e à esquerda do Patti, no direito da tela, você vê o Regazzoni, depois mais para trás o Scheckter, e aí na imagem dá para ver no canto do lado direito o James Hunt, depois à direita no canto, o carro preto é o Jack Ickx, depois o Jochen Mass de McLaren, e atrás do Jochen Mass é o Tom Price de Shadow. O que vai acontecer aqui na primeira curva, vão quase 4 carros ali para a primeira curva, e o Emerson não largou muito bem, embora ele tenha pulado bem, na troca para a segunda, terceira, ele foi ficando para trás e acabou entrando na reta, já perdendo muitas posições, caiu para sétimo na primeira volta, olha só, teve que fazer uma corrida com muito cuidado e muita recuperação. Aqui você vê, então, na primeira volta, eles estão passando na curva do Sol, o Reutemann já bem aberto, né? O Jarier um pouco mais por dentro e o Patti também vem mais por dentro do que o Reutemann. O Reutemann também, nesse ano, ele reclamou o mesmo que ele já tinha reclamado no ano anterior, que era um desgaste prematuro dos pneus. Bom, como o Patti não teve esse problema, acho que era mais em função do jeito que o Reutemann guiava, não é mesmo? Bom, com 3 voltas o Jarier toma a frente, aliás, na quarta volta ele ultrapassa o Reutemann e abre uma vantagem assim, em meia volta ele já olha a distância que ele está à frente do Reutemann. Aqui ele está na entrada da curva do Sol, ali é a reta oposta, né, que hoje os carros vão ao contrário, né, eles vão em direção lá para o fundo da imagem. Naquela época eles subiam, né, então está aqui o Jarier, pelo menos uns 3 a 4 segundos à frente do Reutemann, Patti,
Regazzoni, Lauda, Scheckter, Emerson e lá no fundo da imagem o Depailler. O Paty vai colar no Reutemann e vai ultrapassar o Reutemann. E aqui nesta imagem você vê o Emerson colando no Regazzoni. O Paty vai ultrapassar o Reutemann na volta 13. Tem um detalhe em relação a isso, que o Reutemann ele usava um pouco menos de asa do que o Paty, então ele era mais rápido do que os outros carros com motor Ford na reta, mas ele gastava muito pneu, é claro, né? Você não tem muita asa, você vai ficar torrando o pneu nas curvas, né? E por isso foi um pouco difícil para o Paty ultrapassar, mas ele consegue ultrapassar. Nessa foto que eu falei aqui, que o Emerson está colando no Regazzoni, eles estão na freada em direção à curva do S, na saída da curva do laranja, e o Emerson vai ultrapassar o Regazzoni aqui nessa freada, lá na volta 28, exatamente, na volta 28. O Emerson, como eu falei, né, o Paty passa a primeira volta em terceiro, e depois ele vai pular para a segunda na volta 14. O Emerson passa em sétimo, ele fica 15 voltas em sétimo atrás do Scheckter, ultrapassa o Scheckter na volta 15, aí ele cola no Lauda e vocês vão ver num vídeo que eu vou colocar mais à frente, ele ultrapassando o Lauda na freada da curva do Sargento, conforme eu mencionei lá na entrada. Depois na volta, aí ele cola no Reutemann, passa o Reutemann na volta 22, cola no Regazzoni, ele fica 6, 7 voltas ameaçando passar o Regazzoni nas partes normais, lá na freada da curva 1, freada da curva 3, na freada da curva do Sol, freada não, porque o Sol só dava uma aliviada. Até que ele faz a ultrapassagem onde eu falei, pula para terceiro. E aí ele e o Paty, na volta 32, tá, Jarier, Paty e Emerson. E antes da volta 32, lá para a volta 29 e 30, a diferença do Jarier para o Paty era em torno de 30 segundos, ou seja, ele estava longe, mas ele estava forçando demais. E aí, entre a volta 30 e 32, a diferença começa a cair 1 segundo, depois cai 1 segundo e pouquinho, aí na 32 o Shadow estoura de vez e o Paty assume a liderança e vai vencer a corrida de maneira espetacular. Aqui você vê o Paty recebendo a bandeirada, né? Olha o público, impressionante, né? Como tinha gente em Interlagos, que coisa linda. Aqui você vê também o Paty em comemoração, já a caminho. Aqui ele está entrando nos boxes, né? Já está dentro daquela pista de acesso aos boxes. E finalmente, aqui você vê a imagem do pódio, o Paty no centro, à esquerda o Emerson e à direita o Jochen Mass, que também acaba fazendo várias ultrapassagens no final da corrida. Ele passa as duas Ferraris, passa o Scheckter e vai subir ao pódio ao lado do companheiro, né, do Emerson Fittipaldi, os dois de McLaren e o Paty de Brabham. A seguir você fica então com o vídeo, que é uma reprodução da TV Cultura com narração do Luciano do Vale, grande Luciano do Vale. Também peço desculpas pelo som desse vídeo, mas é o vídeo que tem detalhes mais interessantes, é um vídeo curto, mas que tinha detalhes mais interessantes, por isso o som é um pouco ruim, mas o que importa é o registro, não é mesmo? Atenção! Vejam bem, Carlos Reutemann da Argentina assume a liderança do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Eu gostei. Tentando ganhar mais uma posição, brigando com Niki Lauda. Jean-Pierre Jarier o primeiro, o segundo José Carlos Paty. Vejam Emerson. É aquele biquinho, é só para enervar. Clay Regazzoni é o terceiro, Reutemann é o quarto. Emerson procurando brigar pela quinta posição. Aí está o Emerson, vai ultrapassar. Aí está, quinto lugar para Emerson Fittipaldi. Quer dizer que o ator... Vamos acompanhar o brasileiro que vai conquistar a sua primeira vitória na Fórmula 1. Aí vem José Carlos Paty descendo a reta.
E logo atrás dele, Emerson Fittipaldi saindo da curva 2. E já Moco entrando na 3. É Moco agora fazendo a 3 e partindo para 4. Esta é a curva 4. Aí vai José Carlos Passa em quarta velocidade a 210. Saindo da 4. O Emerson foi Brasil de Fórmula 1. Já subindo José Carlos Patti em direção à reta dos boxes. Vamos aguardar a bandeirada. Vai completar a volta de número 40. Vai terminar o grande prêmio. Lenços e mais lenços. Comemorando a vitória de Patti. Atenção. Aí está a bandeirada e Patti venceu. Ganha José Carlos Patti. Em segundo, Emerson Fittipaldi. Em terceiro, Jochen Mass. Estou contente que essa vitória tenha sido aqui no Brasil. Eu ofereço a todo o público brasileiro. Obrigado a todos pela torcida. Obrigado, Brahma, e a patrocinadora. Sem ela não seria possível eu chegar nessa vitória. Finalmente, o resultado da prova: o Patti primeiro, o Emerson em segundo, a 5,7. Quando o Emerson assume a terceira posição, a diferença entre eles era em torno de 6,5, 7 segundos. O Emerson tira um pouquinho da diferença, mas não ia chegar no Patti, né? O Mass terceiro, Regazzoni quarto, Lauda quinto, Hunt sexto. Esses marcaram pontos. Depois Andretti, Reutemann, Ickx, Watson, Laffite, já com uma volta atrás. O Wilsinho, que terminou em 13º, fez uma corrida bem irregular. O objetivo dele nessa prova era terminar, né? Era andar, ganhar quilometragem, porque era a primeira corrida do carro, na verdade, porque na Argentina ele tinha dado 13 voltas e sofreu aquele acidente. Então, o objetivo era levar o carro até o fim e examinar tudo aquilo que lá na Argentina tinha apresentado problema, entre eles o superaquecimento, né? Depois Stommelen, Peterson e daí para frente não terminaram a corrida. Jarier, Depailler, Price, Merzario, Donahui, Wilds e Scheckter e Vittorio Brambilla. Muito bem, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Muito obrigado por assistir. Tchau, tchau.